Estamos hoje aqui no estúdio com os professores Luiz Marques, do Departamento de História da Unicamp, autor do livro Capitalismo e Colapso Ambiental, e Pablo Mariconda, titular de Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência, do Departamento de Filosofia da USP. Vamos voltar então para a nossa conversa. No primeiro bloco, no bloco anterior, na verdade, a gente pintou um cenário bastante desastroso. A gente está vivendo uma situação bastante catastrófica. Quais as expectativas a curto prazo? Porque isso tudo, essa questão dos agrotóxicos, a curto prazo a gente pode começar a ver muito mais gente doente, a saúde assim, a gente tem uma saúde, inclusive, sendo desmontada, um sistema único de saúde sendo desmontado, no momento com desemprego altíssimo, que as pessoas recorrem a esse serviço. O que esperar a curto prazo? Voltar com o Pablo? Bom, eu acho que o que tem que se esperar a curto prazo é uma reação e Sim. uma reação da população que tem que defender minimamente seus direitos, não é? Quer dizer, para reverter um pouco essa situação, não é? Quer dizer, veja, o exercício da futurologia é complicado, não é? Tá certo? Mas há vários textos, inclusive um da Naomi Oreskes, não é? Que fala de que, na verdade, o que nós vamos assistir não vai ser o fim da humanidade ainda, não é? Quer dizer, não é isto. O que está se afigurando é o fim do capitalismo, não é? Essa questão ambiental, o capitalismo não tem como, em função da sua própria dinâmica, de alterar, não é? Quer dizer, o agronegócio, a produção, a exploração, não é? Vamos dizer que a gente nem entrou nisso, né? Quer dizer, não é só, a gente não destrói só a floresta amazônica em função de aumentar as áreas de pastagem, que nem seria necessário, ou as áreas de cultivo, né? Vamos dizer, para o agronegócio. Também existe toda uma questão com os minerais, não é? Com os minerais, né? Com as mineradoras, etc., que funciona também um pouco, possui uma certa invisibilidade, não é? Nisso. Não é? Existe, né? um outro problema no país, não é? Que também não tem aparecido tanto, é o pré-sal, não é? O pré-sal, o petróleo, não é? Segundo alguns analistas, toda essa questão que está sendo colocada, não é? É em função de adquirir o controle do pré-sal. Disputa pelo petróleo, sim. Disputa pelo petróleo. Bom, a gente não vê, por enquanto, nenhuma alteração. Essa alteração, na medida em que é um capitalismo globalizado, né? Quer dizer, é a globalização, ela não é o Brasil, ou um país, ou os Estados Unidos, não é um só país que vai resolver essa questão. Essa questão tem que ser colocada, não é, em plano internacional. Quer dizer, ou se termina com o neoliberalismo e se passa a ter uma regulação internacional que proíba as empresas e os banqueiros ou nós não obtemos uma solução. Quer dizer, eu acho que a gente pode protestar, a gente tem que protestar, a gente tem que lutar, mas realmente a solução tem que ser feita no plano internacional. Me lembrou muito, teve um jornal hoje que publicou, um jornal americano, não lembro qual é, uma página inteira dizendo assim, capitalismo chegou a hora do reset, né, de resetar. E daí a pessoa que publicou falou assim, não, talvez seria deletar, não resetar. Mas a questão internacionalmente a gente precisa, de repente, de uma regulamentação. Mas internacionalmente, por exemplo, a ONU vem sendo desrespeitada aqui no Brasil durante esse governo e já teve algumas outras decisões sendo desrespeitadas. Então, de que modo que internacionalmente pode acontecer uma pressão para que o governo brasileiro mude de atitude? Então, eu acho que isso é uma via de mão dupla, como se diz, né? Quer dizer, de um lado, é claro que a inserção de todos os países hoje no mercado global ela é irreversível, ela é profunda, ela é profundamente danosa. O sistema alimentar está completamente falido. 40% da alimentação do Reino Unido, por exemplo, é importada. Qualquer ruptura nas cadeias de fornecimento leva a uma situação de um dos países mais ricos do mundo, tá certo? Como a Inglaterra, leva a uma situação de caos alimentar. Quer dizer, o nível, portanto, de um sistema completamente vulnerabilizado, precarizado, dependente de elementos que são cada vez mais focos de crise, como a questão do petróleo, etc. Então,
evidentemente, portanto, que existe isso e é muito importante. Mas eu acho que a gente tem que levar hoje, no caso, aqui no dia 19 de setembro de 2019, nós temos que pensar no dia de amanhã, literalmente. Literalmente significa amanhã vai haver uma greve global, da qual exatamente o Brasil começa agora a fazer parte. E se a gente tem algum tipo de preocupação com a nossa vida e com a vida dos nossos filhos, é obrigação moral, é obrigação política, é obrigação, qualquer adjetivo que se use para a palavra obrigação, ir amanhã na Avenida Paulista, se estiver em São Paulo, ou nos locais em que estiver, manifestar. Porque a coisa começa a partir de uma decisão individual da pessoa, de dizer assim, não, eu de fato percebo que essa situação é adversa, não estou de acordo com isso afeta a minha família, afeta meus descendentes e, portanto, é minha obrigação ir lá. Se não houver esse tipo de decisão, que é uma decisão difícil de tomar, porque supõe uma ruptura com a inércia. A pessoa está desanimada, ela tem que amanhã fazer não sei o quê, ela tem algum compromisso, ela tem que entender que existe uma responsabilidade agora que é maior do que a cadeia de pequenas responsabilidades do seu cotidiano. Sim. Se houver essa decisão, nós temos claramente o primeiro grande passo dado. Mas essa decisão depende da ideia que a pessoa tem que cair a ficha. O cara tem que perceber que nós estamos numa situação de extrema gravidade. Mas, Luiz, nesse sentido, o céu preto de São Paulo ajudou a sensibilizar, foi providencial. Então eu nem vi, porque eu estava dando aula em Campinas e não vi. Entrei às 2h na aula, saí às 6h, já tinha acontecido. Mas recebi telefonema, recebi gente do WhatsApp dizendo o que aconteceu. Porque eles sabem que eu estou preocupado com essa questão. Sim. Vieram me perguntar, eu estava dando minha aulinha, não sabendo de nada. Mas, efetivamente, a coisa foi muito assustadora e há um consenso. O Antônio Donato Nobre, que é um pesquisador do INPE, mostrou que há um vínculo inegável entre as queimadas, não apenas da Amazônia, mas também da região aqui do Paraguai, do centro-oeste brasileiro, e esse fenômeno meteorológico que aconteceu em São Paulo. E vai acontecer de novo. Você acabou de dizer que tem questões que estão acontecendo agora em Belo Horizonte, etc. Então, tudo isso é só a pontinha do iceberg. Nós temos um problema de segurança alimentar. Veja, os níveis de pluviosidade do centro-oeste e do sudeste estão muito fortemente ligados aos famosos rios voadores, que são essas grandes nuvens de vapor de água que se locomovem a partir da floresta amazônica e que causam grande parte das chuvas ao sul do sistema amazônico. É evidente que com os incêndios e com o desmatamento, esse processo está sendo fortemente afetado. Sim. E nós dependemos crucialmente, qualquer criança entende que nós precisamos crucialmente de nível de pluviosidade, de chuva, para que a gente é um animal como qualquer outro. A gente não é capaz de sintetizar a energia do sol, a gente precisa de planta para fazer isso, tá certo? Como qualquer outro animal. Sim. Certo? E, portanto, nós estamos achando que isso não tem nada a ver com a gente, mas tem tudo a ver com a gente. Essa questão de qualquer criança entende, tem esse simbolismo, porque essa jovem de 16 anos que começou toda essa movimentação... O adulto a criança entende, de fato. Porque tem um discurso dela, inclusive, que ela diz o seguinte, que vocês adultos não estão dando conta de tomar as atitudes que deveriam ser tomadas. E está sobrando para a gente, para os jovens. Então, tem um pouco disso, de a juventude que está se movimentando bastante. Um dos grandes movimentos na Europa, inclusive da juventude, é contra o plástico. Sim. Não é? Na Itália, na França, são as crianças que se manifestam contra o plástico. A poluição em geral. E o plástico é muito interessante, porque o plástico é o quê? É a ponta da cadeia produtiva, né? É o lixo, é o que sobra. Não é? E que está... Bom, todos nós, atualmente, se alguém fizer exame aqui, qualquer pessoa que fizer exame aqui vai encontrar polímeros plásticos no nosso intestino. No seu intestino, no seu organismo. Sim. Não é? Então, é isso, não é? E o que tem acontecido no oceano, né? Quer dizer, o oceano tá de tal maneira... E aquilo que existia num primeiro momento, que se achava... Não, mas o plástico não se desfaz, né? Não é bem assim, né? Quer dizer, ele se desfaz de uma maneira no mar, ele por causa do sal e de do iodo, etc., ele se desfaz em
pequenas partículas, todas elas muito cortantes, não é? Então o peixe come aquilo e ele vai para o fígado dos peixes e tem produzido uma mortandade de peixes, não é? Então põe em risco, inclusive, não é? Esse um dos elementos não é? De alimentação, que é a produção, não é? De peixes no mar. Claro, não é? Claro. Então, na verdade, volta para mim só para eu poder chamar, porque amanhã na Avenida Paulista acontece às 4 horas da tarde, no vão livre do MASP. Isso mesmo, concentração às 4 horas. Além disso, vai ter, espera um pouquinho, em frente ao vão livre do MASP, vai ter aula pública sobre aquecimento global e oficinas de cartazes. Então, isso um pouco, a partir das 13 horas, pronto. Exato. A partir das 13 horas, oficinas, debates e depois às 16 horas, concentração para esse grande ato, que como o Luiz disse, é muito importante a participação, porque é uma questão que mexe com todo mundo, com toda a população. Pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês. Só uma última pergunta, mas rapidinho, no exercício de futurologia também, vocês acham que essa vai ser uma manifestação grande, tão grande quanto, de repente, aquela que foi por conta da educação? Porque reúne interesses de grande parcela da população. É o que nós esperamos, não é? Sim, Quer dizer, seria um primeiro passo, não é? Na direção de uma conscientização maior, não é? Claro. Tem sido a gente eu trabalhei durante 3 semanas, passamos filmes, fizemos discussões e tal. A percepção foi um pouco assim, parece como se todo mundo entendesse um pouco do clima, né? Quer dizer... economia e futebol. Não é alguma coisa que vamos dizer, sei lá, por exemplo, a gente comparou com inteligência artificial. Inteligência artificial as pessoas não entendem muito bem, então estão abertas a discutir e tal. A questão do clima parece que todo mundo entende mais ou menos o que se trata. Porque todo mundo sente que um dia está muito quente, no outro dia está muito frio. Tem a ver uma coisa com a outra, exatamente. Mas, vamos dizer assim, por exemplo, a questão dos agrotóxicos é muito invisível, né? A gente come, faz mal para a saúde e tal, mas tem uma certa invisibilidade, não é imediato. Sim. Então, isso afeta a questão. Mas esperemos que muita gente, é isso. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.